Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Louvado seja o Senhor nosso Deus. 2 Samuel capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Aiô, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém e amém. Senhor, essa é a tua palavra, fale conosco, Senhor, que o teu poder e a tua graça sejam com a nossa vida, derrama da tua misericórdia sobre nós. Nós precisamos de ti, então que a tua palavra fale ao nosso coração. O Senhor sabe que os meus irmãos precisam, então fale a eles nessa manhã, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. O título dessa palavra é A Minha Casa Perante o Senhor. A minha casa na presença do Senhor ou perante o Senhor. Irmãos, esse texto aqui nós conhecemos. O rei Davi começou o seu reinado na cidade de Hebrom, e então ele queria levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, né? Depois nós sabemos que a capital muda, vai para Jerusalém, que era a cidade dos Jebuseus. Davi conquista a cidade de Jebuseus e passa a ser a sede do governo lá em Jerusalém. E lá também é construída a cidade de Davi, onde vai ter o palácio de Davi, depois onde vai ser construído o templo do Senhor. Então Davi queria levar para lá a arca do Senhor. Por quê? Porque a arca do Senhor, ela tinha sido roubada pelos filisteus, depois ela foi devolvida, e a arca ficou na casa de Obed-edom. Mais ou menos 20 anos, a arca ficou lá praticamente esquecida. E a arca do Senhor, ela tem um significado muito importante, porque entre as asas dos querubins, são 2 querubins que têm as asas muito próximas, não se tocam, mas são próximas, e diz, né, o texto diz para nós que naquela época, Deus se manifestava nessa arca, e a presença de Deus se manifestava exatamente entre as asas dos querubins, é de onde Deus se manifestava, e ali eles adoravam a Deus, e Deus era a presença de Deus no meio do povo. Então o tabernáculo era montado no deserto, as barracas do povo em volta do tabernáculo, e a arca dentro do tabernáculo mostrando a presença de Deus. Então Deus estava dizendo para o povo: eu estou com vocês,
eu estou aqui no meio de vocês, porque as barracas estão em volta no acampamento, o tabernáculo no meio e a arca do Senhor lá dentro. E quando eles chegam na terra prometida, lá, eles cruzam o Jordão, entram na terra prometida, lá em Canaã, a arca do Senhor vai ter uma grande função também. Mas logo, tanto que nas batalhas, a arca do Senhor ia na frente das batalhas e eles venciam as batalhas, porque era a presença de Deus. Mas depois, quando veio o rei Saul, no segundo turno do seu mandato, nos últimos 20 anos, as batalhas, eles perderam, eles acabaram se esquecendo de Deus. E a arca ficou perdida, escondida, esquecida por 20 anos na casa de Obed-Edom. E quando Davi vai ao trono, ele fala, não, eu quero trazer a arca do Senhor para perto de mim. E então ele manda fazer um carro novo. Diz o texto que ele tomou os escolhidos de Israel, 30 mil homens. 30 mil. Então ele pega 30 mil homens, uma comitiva, faz um carro de boi novo que nunca foi usado, novo, com madeira nobre, e vai buscar, na casa de Obed-Edom, buscar a arca. E coloca a arca no carro novo. Só que olha, irmão, o que acontece. Quando a gente olha de fora, você vê, o Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha os motivos de Davi. Primeiro, ele queria trazer a arca para perto dele. É uma ótima intenção. Se aproximar de Deus. Trazer as coisas de Deus para perto de si. Ele é o rei. Não, a arca está escondida. Não, traga a arca. Eu quero que a presença de Deus esteja em nosso meio. É uma boa intenção. Então ele faz um carro novo, também uma boa intenção. Eu quero um carro novo, que nunca foi usado, um carro novo para trazer as coisas de Deus, um carro bom, abençoado, e ele fez. E 30 mil homens, uma comitiva de músicos, de soldados, 30 mil, uma grande festa, vamos buscar a arca, leva instrumentos de todo tipo para fazer uma festa, para trazer aquela escolta maravilhosa, para trazer a arca de Deus. Tudo isso era o que Davi queria fazer, e ele fez, segundo o seu coração, achando, não, assim eu vou agradar a Deus. 30 mil homens tocando, músicos, soldados, tudo, uma alegria, um carro novo, uma ótima comitiva, vamos buscar a arca. E aí ele traz, quando põe a arca em cima do carro e começa a caminhada, os dois filhos de Abinadab, que Abinadab significa pai da generosidade, pai, né? Pai da generosidade. Então Abinadab significa pai da generosidade. E aí ele tinha dois filhos, Aiô e Uzá, e os dois filhos deles foram guiando o carro ali, vai por aqui, por ali. Um momento os bois tropeçam e Uzá põe a mão para escorar a arca. No momento que ele toca na arca para escorar, para a arca não cair, ele cai morto. Nesse momento, irmão, tem um choque, todo mundo para. Todo mundo para e o moço cai morto. Duas coisas aconteceram aqui importantes. A primeira coisa é que Deus está dizendo, eu voltei a me manifestar aqui. Porque nesses 20 anos que a arca ficou esquecida, Deus também deixou de se manifestar. Então esse rapaz, quando ele toca na arca e ele morre, é porque Deus volta a se manifestar. E a manifestação de Deus naquele momento matou aquele moço por irreverência, por ter tocado na arca de Deus. Agora eu quero que a gente pense numa coisa. O texto não diz isso, mas a gente pode entender. Olha só, se essa arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos, e esses homens, moços, filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, devia ter o quê? 20 e poucos, 30 anos no máximo. Então esses moços cresceram com essa arca dentro de casa. Então eles cresceram com a arca dentro de casa. Desde criança que eles viram a arca dentro de casa, eles cresceram. Então eles se acostumaram com o sagrado. Irmãos, existe uma armadilha muito perigosa para nós crentes, que é se acostumar com o sagrado. Quando o crente se acostuma com o sagrado, as coisas não errado. Sabe, porque é o seguinte, quando o novo convertido, quando é as coisas de Deus, o novo convertido fala, não, Deus tem que ter reverência com as coisas de Deus, porque Deus, ele toma cuidado para falar, para usar, para fazer com a Bíblia, ele toma um cuidado com a Bíblia. Ele pega a Bíblia dele, guarda num lugar bom, põe uma capa, ele tem cuidado, ele está com a mão suja, ele lava a mão para pegar na Bíblia, porque tudo é novo para ele, Deus é santo, as coisas de Deus são sagradas.
Mas aí aquele crente que já está há muitos anos acostumado com o sagrado, ele joga a Bíblia em qualquer lugar, ele não está nem aí com nada, ele já está acostumado. Isso aí é coisa normal. Eu faço isso aí há tantos anos já, ele se acostumou com o sagrado. E aí ele começa a banalizar o que é santo. Começa a mundanizar o que é sagrado. Não pode, nós não podemos nos acostumar com o sagrado. O sagrado sempre vai ser sagrado. O que é santo vai ser sempre santo. E nós não podemos nos acostumar e tratar de qualquer maneira. O Uzá e o Aiô cresceram com a arca dentro de casa. 20 anos aquela arca estava dentro da casa dele. E olha só o resultado da arca do Senhor ter estado 20 anos dentro da casa do Abinadab. O Abinadab guardou a arca do Senhor por 20 anos dentro da sua casa. Qual foi o resultado? A morte do seu filho. Embora Abinadab deu lugar para a casa do Senhor, na sua casa, para a arca do Senhor, guardou a arca do Senhor na sua casa, embora ele guardou a arca por 20 anos, lá o que ele recebeu foi o seu filho morto. Porque embora o seu nome seja pai da generosidade, a gente vai ver que o Abinadab podia ser muito bom em generosidade, até cedeu a casa, mas ele não era zeloso com as coisas de Deus, não. Porque certamente os filhos deles não honravam a arca do Senhor, porque certamente o pai foi relaxado com as coisas de Deus, e por isso os filhos não tratavam certo, por isso ele foi pôr a mão, porque provavelmente ele já havia posto a mão naquela arca muitas vezes, nada aconteceu, porque ele cresceu com aquela arca dentro de casa, nunca aconteceu nada, porque ele se acostumou com o sagrado, porque aquela arca para ele era só uma arca qualquer, porque desde pequeno ele via aquela arca. Mas olha só, meu irmão, como você trata as coisas de Deus na sua casa. Olha só o que acontece. 20 anos com a arca dentro de casa. O que resultou? Um filho que morreu. Às vezes a gente é crente por tantos anos e nossos filhos não são nem crentes ainda. Por que será? Como nós tratamos as coisas de Deus? Por outro lado, quando acontece isso, o Davi fica em choque, porque o Davi fala, não, peraí, então Deus não gostou? Olha só, quando você for fazer algo para Deus, você tem que saber separar o que é vontade de Deus e o que é vontade do seu coração. Tem muita coisa que é vontade do seu coração, não é de Deus. A vontade do coração de Davi é, vou fazer um carro novo, levar 30 mil pessoas, um monte de gente tocando, vai ser bonito, soldado na frente, povo tocando, aquela alegria. Ele, como rei, gostaria de ser carregado assim. E ele quis carregar Deus assim, carregar a arca de Deus assim. Mas Deus disse, o meu modo não é esse, não é assim que eu quero. E o moço morreu. E o Davi vê que o plano dele vai por água abaixo, que ele fala, peraí Deus, então o Senhor não gostou de nada que eu fiz? Não, para tudo. O Davi ficou chateado na hora, diz o texto, que ele desgostou-se, ficou desgostoso, mandou parar tudo, pegou a arca, nem vou levar mais, vê uma casa aqui perto e deixa essa arca aí, vamos embora. Deixou a arca lá na casa do Geteu, né, chamado Obed-Edom, deixou a arca na casa desse estrangeiro, Geteu, um estrangeiro, deixa ele lá na casa da arca lá e volta. Imaginem a chegada na cidade de Davi. O povo está aguardando, vai ter uma... Ô, irmão, se nessa 30 mil pessoas trazendo músicos, soldados, trazendo a arca, imagine a festa que estava armada para o dia da chegada. Já imaginou? Que festa que ia ter quando essa arca chegasse na cidade? Ia ser uma festa imensa. Agora você imaginou o povo da cidade aguardando eles voltarem? Vai ser a festa, quando ele voltar vai ser até feriado, vai ter uma festa imensa, a arca vai chegar. Aí daqui a pouco vem os 30 mil e o Davi todo mundo de cabeça baixa. Mas o que aconteceu? Por que a arca não veio? Deus não quis. E como é que vocês sabem? Deus matou um menino lá, o menino pôs a mão, morreu. Deu tudo errado. O carro novo voltou sem arca nenhuma, o Davi voltou, os músicos voltaram sem tocar, porque ninguém estava tocando mais. O sentimento que era de alegria agora é de tristeza, porque Deus rejeitou. Aí eu falo, irmão, por que Deus rejeita o que foi feito de bom coração? Ele quis fazer o melhor, ele fez e Deus não aceitou. Porque o melhor para nós não é o melhor para Deus. Tem que ser as coisas da forma com que o Senhor quer de nós. Quando Davi volta, ele deixa a arca na casa do Obed-Edom por 3 meses, fica lá 3 meses. E o Davi vai 3 meses, ele vai tentar descobrir como é que traz a arca. Olha só, irmão, o que o texto diz. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses.
E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Olha só a diferença. Na casa de Abinadab, 20 anos. Qual foi o resultado? Morte. Na casa de Obed-edom, 3 meses. Qual é o resultado? Bênção. Qual é a diferença? A diferença é, na casa de Abinadab, essa arca é a arca de Deus. As crianças cresceram vendo aquilo, tocando, mexendo, não está nem aí, né? Isso aí não é sagrado nada, é uma arca qualquer, ninguém está nem aí, tratando as coisas de Deus de qualquer forma, com relaxo, com desdém, isso aí não tem nada a ver, deixa isso para lá. Quando morreu o moço, quando chegou na casa do Obed-edom, a arca entrou, eu tenho certeza que o Obed-edom disse para os seus filhos, vocês viram o que aconteceu? Aqui é a arca de Deus. Certamente ele separou um cômodo para a arca ficar e disse, ninguém toca, ninguém entra. Respeitem, a arca de Deus está aqui. Irmãos, olha só, por que a casa de Obed-edom foi abençoada? Eu vou falar por quê. É só porque, olha só, 3 meses que a arca ficou lá, irmão, você já imaginou essa arca? O Obed-edom vai dizer para os seus filhos, opa, palavrão ninguém fala na minha casa. O Senhor está nessa casa. Aí um irmão começa a brigar. Opa, briga aqui na minha casa não. Por quê? O Senhor está aqui nessa casa. A arca está aí, ó. O Senhor está aqui. Aqui não tem briga. Aqui não pode ter briga. Aqui tem, o Senhor está aqui. Aí um filho mais preguiçoso. Opa, preguiça aqui não. Deus está aqui nessa casa. Aqui não tem preguiça. Levanta, vamos trabalhar. Confusão aqui não. Essas coisas mundanas aqui na minha casa não. Pode tirar. O Senhor está aqui. Com essa mudança de postura, porque o Senhor está na casa dele, a casa foi abençoada. Não é exatamente a presença de Deus, mas a postura que o Obed-edom tem na sua casa, porque Deus está lá, que abençoa a sua casa. A nossa casa é abençoada porque nós somos crentes ou não. Não é por isso. É pela postura que nós temos diante de Deus na nossa casa. Se a minha casa é igualzinha à casa de outro ímpio, não é uma casa abençoada. Quem passava na rua e conhecia a casa do Abinadab, nem imaginava que a arca estava lá, nem imaginava que Deus estava lá, porque era uma casa como qualquer outra. A casa do Abinadab era uma casa comum como qualquer outra, mesmo a arca de Deus estando lá, porque eles estavam nem com a presença de Deus. Se a sua casa é uma casa como qualquer casa de outro ímpio, você não serve a Deus. Viu a diferença? Então quem passava pela casa do Abinadab nem percebia, nossa, não imaginava que a arca estava na sua casa por 20 anos, eu nunca imaginei. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, eu sou crente, nossa, nunca imaginava que você fosse crente, tipo assim, nossa, nunca deu pinta que você fosse um crente, nem imaginava, você não tem cara de crente, você não tem você não tem nem postura de crente. Tem gente que, para provar que é crente, tem que mostrar até a credencial, que o povo não acredita. Não, vai dizer que você é crente. Não, agora eu não acredito que você é crente. Rapaz, nunca, trabalhei com você há 10 anos, nunca soube que você era crente, porque você nunca... Agora o crente não, o crente é diferente. Ele não precisa nem falar. As pessoas chegando nele e falam, você é crente, né? Sou. Por quê? Não, você tem um jeito assim, diferente, você é diferente, você é crente. Agora, aquele crente, quando ele fala, eu sou crente, o povo, como? Não acredito. Tipo, não pode ser. Aconteceu isso, né? Eu conheci uma pessoa num ambiente de trabalho, e no dia que ela falou que era crente, eu tomei um susto. Falei, como? Aí eu já fiquei preocupado, eu pensei, meu Deus, que não seja da minha igreja, que não seja. Qual igreja você é? Quando ela falou, tá bom, que bom. Porque é complicado. Então, irmãos, a presença de Deus na sua... Como você trata a presença de Deus na sua casa? Agora eu quero falar com os pais e com as mães. Eu sou o pai, minha esposa está aqui. Ela é mãe, eu sou o pai. E a gente conversa muito sobre isso lá em casa. Como que a nossa casa está diante de Deus? A minha casa é a casa de Abinadab ou é a casa de Obed-edom? Eu respeito as coisas de Deus dentro da minha casa ou Deus é negligenciado dentro da minha casa? A minha casa onde o palavrão é falado ou onde o palavrão não é falado? A minha casa é uma casa que tem briga ou é uma casa que não tem briga? A minha casa é uma casa que tem paz ou uma casa que não tem paz? Quem chega na minha casa percebe que Deus está lá ou vê que Deus nunca esteve lá? Como é a minha casa? Como é a sua casa? Como é a nossa casa? 20 anos com a arca de Deus lá. Nada aconteceu.
Pelo contrário, o filho morreu. Agora, e esse Uzá, quantas vezes deve ter tocado nessa arca? Eu fico vendo Uzá e eu penso naqueles crentes que ficam brincando com Deus. Ele vai lá, faz os pecados, depois, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Sempre o mesmo pecado, sempre o mesmo pecado, sempre o mesmo pecado. Chega um dia, meu irmão, que não dá mais tempo. Chega um dia que todo dia você toca na arca e pede perdão, mas tem um dia que você toca e cai morto. Não se brinque com Deus. A palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Então a gente tem que respeitar as coisas de Deus. Nossa casa tem que ser uma casa santa. 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, a casa do Obed-edom foi abençoada, porque a presença de Deus estava lá. Eu fico sempre fiscalizando o que o João vê, o que ele assiste, eu tenho um aplicativo que controla o celular dele, eu vejo o que ele... Quando eu vejo alguma coisa, eu brigo feio com ele, dou muita bronca nele, tomo o celular, escondo, faço várias coisas. Por quê? E ainda assim, muita coisa foge. Mas o que tiver no meu controle, eu tenho que fazer. Né? Eu tenho que fazer. E a gente conversando, às vezes, um dia ele falou para mim, mas quando eu fizer 18 anos, eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu falei, vai, quando você tiver a sua casa, você vai poder. Sua casa, quando você estiver morando numa casa sua, que você pague a água, a luz, o aluguel, a internet, aí você vai poder fazer o que você quiser. Mas só fazer 18 anos não dá direito, não, porque a casa continua sendo minha. Né? Porque quando eu fizer 18 anos, eu posso fazer o que eu quiser. Pode, inclusive, ir embora daqui. Porque nessa casa tem que fazer o que eu quero. Eu até falei semana para ele, eu falei, João, até você morar na minha casa, o seu Deus é o meu. A sua igreja é a minha, a sua religião é a minha. Agora, a partir do momento que você for morar em outra casa, aí você pode ter outro Deus, seguir outra religião, mas enquanto estiver na minha casa, o teu Deus é o meu. A tua igreja é a minha. Então não tem escolha, é essa aí acabou. Não tem opção, a opção é só quando ele for embora. Enquanto estiver lá, na minha casa tem que servir o meu Deus. Então, na minha casa se serve ao meu Deus. Olha só. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Isso aqui é importante, porque aqui Deus voltou, a presença de Deus voltou para se manifestar. E se manifestou com a morte. Mas Deus não vai operar na morte, Deus opera no milagre, na bênção. Então a casa de Obed-edom foi próspera. Quando eu disse assim, a casa de Obed-edom está prosperando, o Davi disse, é Deus mesmo que está lá, agora nós vamos trazer, vamos trazer a arca. Irmãos, para encerrar, olha só. Aí o Davi foi buscar saber. Então eu quero que vocês estudem lá os livros e falem como é que se traz a arca de Deus. Estudaram. Os religiosos vieram a Davi e falaram, a gente sabe como é que é agora, vamos lá. Irmãos, o Davi fez um carro novo, e a arca de Deus não se carrega em carro novo. A arca de Deus é carregada no ombro dos sacerdotes. Esse negócio de carro novo, Davi aprendeu com os filisteus, porque os deuses dos filisteus eram carregados num carro. A arca desse Deus que Davi servia era carregada nos ombros. Você que está na igreja, você que tem um grupo, um departamento, você que coordena alguma coisa, que faz algum trabalho na igreja, e sente um peso nas costas, é isso mesmo. Esse peso nas costas que você sente é o peso da presença de Deus, é o peso da obra de Deus. É o peso da obra de Deus, porque você quer dizer que você é um sacerdote, quer dizer que você está carregando a arca de Deus. Então, às vezes, a gente como líder fala, eu quero deixar tudo, eu quero deixar para lá, não dá mais, eu estou cansado. Por quê? Você sente um peso, e o peso é a arca de Deus, porque você é um sacerdote. Na sua casa, você é o sacerdote, você tem que carregar a sua casa, na presença de Deus, guiar o seu povo, guiar os seus filhos. É ruim ter que exortar, ter que fazer eles cumprirem aquilo que você determina, mas é necessário que a gente faça isso. Olha só, uma outra questão. Irmãos, o Davi ficou sabendo que não era em carro que trazia, mas era no ombro. Outra coisa, cada 6 passos que os sacerdotes dessem com a arca, tinha que parar e fazer o sacrifício. Então tinha que fazer o sacrifício. Aí tem que parar, fazer o sacrifício, armar o altar,
queimar o holocausto, esperar subir a fumaça e depois continuar a caminhada. Mas assim vai demorar muito, mas é o jeito que Deus manda fazer. Tem coisas na nossa vida que a gente quer fazer do nosso jeito e Deus fala, não, é do meu jeito. Mas Deus assim vai demorar muito, mas é do jeito que Deus determinou. Então não queira atalho para a sua vida, não, meu irmão. Faça o que Deus está mandando da forma que Ele mandou. Mas Deus, se eu fizer como o Senhor está falando, vai demorar muito. Tenha paciência, espere nas coisas de Deus. Seja obediente a Deus. Não queira fazer atalhos, não vá fazer as coisas de Deus. Porque o atalho vai levar para o inferno. Há muitos caminhos que levam para o inferno, mas só um que leva ao céu, é Jesus. Então, meu irmão, a arca tem que ser colocada nas costas. Tem que sacrificar. Tem momentos que você tem que parar a caminhada para fazer o sacrifício. Tem momento na sua vida, minha irmã, meu irmão, que você pensa assim, nossa, minha vida está parada, parou tudo, eu não estou caminhando, eu parei, a minha caminhada parou. Aí você fica preocupado. Quando acontecer isso, sabe o que é que Deus está dizendo para você? Agora é o momento do sacrifício. Você parou a caminhada, agora tem que sacrificar. Faz o sacrifício. Oferece a Deus. Espera o Senhor aceitar o sacrifício e continue a caminhada. Quando a gente começou essa igreja aqui, a gente vai até hoje. Há 20 anos que a gente vem no mesmo passo. E muita gente que nos conhece fala, 20 anos, nossa, tem igreja que começou muito menos, já está muito maior, não sei o quê. Porque tem umas pessoas que estão pondo a arca de Deus nos carros e saindo com tudo. Tem gente que começa uma igreja, põe a arca do Senhor num carro e sai disparado e vai embora. Só que não é assim que Deus quer. A Igreja Batista Vida Nova, faz 20 anos que a Igreja Batista Vida Nova vem caminhando. Mas você vê que tem época que a gente para tudo, vamos sacrificar, mais alguns passos, para de novo, vamos sacrificar. É assim que Deus quer. É assim que Deus quer. Então não tem que ter pressa, vamos fazer tudo no plano de Deus, no momento de Deus. Para concluir, faça da sua casa a casa de Obed-Edom. Reúna a sua família e fale para a sua família, aqui em casa o Senhor está presente, eu quero uma postura nova aqui. Quando o filho seu falar uma palavra dura, um palavrão, aqui na minha casa não se fala isso, porque aqui o Senhor está. A presença de Deus está nessa casa, nós não vamos fazer nada para que ela vá embora. Reunir a sua casa. O que se assiste na televisão, aqui na minha casa não se assiste isso. Por quê? Porque Deus está aqui nessa casa. Irmão, é tratar com cuidado as coisas de Deus. Amém? Seja Obed-Edom. Porque se você for um Abinadab, o pai da generosidade, ele é bonzinho, ele é generoso, aceita tudo, deixa tudo. Não, não é assim não. Porque tem coisas que você tem que falar, não é assim. Não é assim. Aqui não é assim. Tem que ser de outra forma. Você tem que falar, meu irmão. Você que é pai, você que é mãe, não pense você que você não será cobrado. Você será cobrado. Outra coisa que eu falo para os pais e para as mães aqui. Não tem idade de filho para ser repreendido não, viu? Enquanto seu filho estiver na sua casa, você é a autoridade. Aliás, a Thaís casou, foi morar em outra casa. Mora com o esposo dela. Mas quando precisa, eu também chamo ela e falo com ela. Porque eu sou o pai dela. Eu já disse para ela, você pode casar o quanto for. Mas eu nunca vou deixar de ser seu pai. Só quando eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, eu sou o seu pai. E ela me respeita. A gente conversou uns tempos desses, deu uns conselhos, ela ficou meio recalcitrante, depois ela me ligou e falou, pai, o senhor tem razão? Eu falei, é isso mesmo. Porque é assim que Deus vai fazer. Irmão, existe ex-marido, ex-esposa. Não existe ex-pai nem ex-mãe. Pai e mãe vai ser pai e mãe a vida inteira. E o pai e a mãe têm a responsabilidade e a obrigação de repreender os filhos. E vocês, filhos, têm obrigação de ouvir os seus pais. Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Olha, o único mandamento que tem promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra. Os filhos estão tão desobedientes, né? Só que você vai buscar. Por que está morrendo tão? Por que os jovens morrem tão cedo? Fruto da desobediência. A mãe fala: meu filho não vai. Eu vou, quem manda na minha vida sou eu. Vai e morre lá. Morreu por quê? Morreu porque... Não, morreu porque desobedeceu a mãe. Honrar o pai e mãe é necessário. Amém? Então, irmãos,
que a sua casa seja uma casa igual a de Obed-Edom. E saiba de uma coisa, embora não tenha uma arca na sua casa, a arca do concerto não está na tua casa, mas saiba de uma coisa, Deus está na tua casa. Deus está na tua casa. Então, você como dono da sua casa, você mulher que é dona da sua casa, você homem que é dono da sua casa, fale para os seus filhos, aqui Deus está. Temos que mudar a postura. Tem que mudar o jeito de ser, porque nessa casa Deus está. Amém? Eu tenho uma vizinhança minha lá que eu escuto, a gente escuta, tem hora lá que assim, das 7 a 1 é briga, palavrão, das 2 às 5 é hino. Entendeu? Ou então ao contrário, de manhã é hino, só hino, adoração, aí à tarde é só briga, confusão e palavrão. A mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Né? Você conhece uma fonte, você põe um galão lá, pega uma água, bebe, pode passar 30 anos, volta lá e põe, vai ser a mesma água. Não tem como você beber uma água, depois de 30 anos voltar lá, a água está salgada. Não. A fonte é a mesma. Amém? A fonte é a mesma. Honre o Senhor na tua casa. 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 Amém? Mais uma vez eu digo, honre o Senhor na tua casa. Honre. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos. Que nós possamos ser abençoados. Que a nossa casa seja a casa de Obed-Edom e não de Abinadab. Falo isso, irmãos. Eu procuro ser o melhor possível na minha casa, mas nem sempre é possível. A gente não consegue controlar tudo, né? E é difícil, é difícil. Então, até porque agora que esse negócio de computador, celular, essas coisas, aí é muito mais difícil ainda. E aí eu falo para meus filhos o seguinte, não se engane não. Eu tento ver tudo, mas o que eu não vejo, Deus vê. Pode me enganar, mas enganar a Deus ninguém engana. Né? Então o que eu vejo, eu tomo minhas posturas. O que eu vejo, eu vou em cima. Mas no que eu não vejo, não pense você que Deus não está vendo. Ele está vendo. Amém? Ele está vendo. Ele está vendo.